Tudo bom, gente? Eu sou o Álvaro, hoje é dia 29 de agosto e eu vou trazer para vocês uma análise semanal dos dados da Covid-19 no Brasil. Então, esse daqui é o gráfico com os dados oficiais tirados hoje do Ministério da Saúde. A gente chegou aqui no dia 28 a 3.804.000 casos. É bastante caso que o Brasil está atingindo. Mas a boa notícia é que a gente não está mais tendo 300 mil casos por semana, que nem a gente teve aqui durante essas 4 semanas, que eram mais ou menos as semanas do auge. Então a gente tinha tido na semana passada um pouco menos de casos até do que o esperado. Eu até tinha comentado que essa semana provavelmente a gente voltasse exatamente para esse patamar de 270, 280 mil casos, mas só que não ia ser o suficiente para reverter o decrescimento que a gente está tendo, porque a gente, desde que passou aqui o auge nessa semana do dia 24 ao dia 31, a gente vem decrescendo pelo menos na média, né? Essa semana deu uma pequena reversão, mas só que não foi muito grande. É que essa semana a gente teve realmente menos notificações do que era para ter tido. Então aqui tem os gráficos por dia de casos confirmados. O auge continua aqui no dia 29 de julho, com 69 mil casos confirmados. Também foi a semana com a maior média entre todas as semanas que a gente analisa aqui. E agora, essa semana, então, a gente teve a média aqui, quase 39 mil casos por dia, mas não chegou na média de 42, 45, que foi a maior média até agora. Deu uma pequena revertida aqui, mas só que não foi muito grande. Por que deu essa pequena revertida? Que nem eu estava falando, a gente tem as taxas de contaminação. A gente sempre vem aqui nessa faixa, pelo menos há 2 meses, mais ou menos, aqui 2.1, 2, 2.1, 2.3, foi a semana do auge, 2.2, 2.2, aí semana passada ela ficou um pouco mais abaixo do que o normal, alfa igual a 2, e eu tinha suposto que essa semana a gente ia para alfa igual a 2.1, mas a gente ficou um pouquinho abaixo, a gente ficou no alfa 2.05. Então o que pode acontecer semana que vem? Se o alfa continuar 2.05, a gente vai ter uma média um pouquinho menor do que semana passada, o que é ótimo. Se o alfa for para 2.1, aqui até é mais ou menos razoável, a gente fica praticamente com a mesma média da semana anterior, em vez de 38.925, 38.982, então a mesma média da semana passada. E se mesmo que o alfa vá para um patamar muito alto, o que eu espero e acredito que não vai acontecer, alfa 2.3, que foi o alfa da semana do auge, a gente não chega num nível tão alto de 45 mil casos, fica 44.700, então ainda não seria o suficiente para tirar o posto de auge aqui dessa semana de julho. Então realmente o que parece é que o alfa vai ficar baixo, e se o alfa ficar 2, né, aí a gente diminui até da semana retrasada, a gente fica com 36.289 casos por semana. Então, provavelmente a gente continue dizendo que está diminuindo na semana que vem, e eu estou acreditando nas minhas hipóteses aqui que o alfa vai ficar nessa faixa, 2.05. O bom do 2.05 é que ele é o meio termo entre alfa igual a 2 e alfa igual a 2.1. Então, as minhas projeções para a semana que vem vão ser essas. Vou usar o alfa 2.05, o que daria um aumento de 263 mil casos, um pouquinho menor do que na semana passada, mas ainda um pouquinho maior do que 2 semanas atrás, que a gente teve aí realmente menos confirmações, até por uma questão de sistema. Mas a gente passaria de 4 milhões de casos. A gente tem aqui os dias, as projeções por data. Semana que vem a gente provavelmente passe de 4 milhões de casos, né? E não faz pouco tempo que a gente chegou a 3 milhões de casos. A gente chegou a 3 milhões de casos nessa semana aqui do dia 7, acho que foi no dia 8, né, que a gente chegou a 3 milhões de casos, e agora em menos de um mês já chegou a 4 milhões. Então a gente está diminuindo o crescimento, mas só que está diminuindo ainda meio lentamente. Vamos lá, análise do erro da semana passada. Ficou um erro relativo um pouquinho para mais, ficou 0,4%, até porque o alfa ficou em 2,05 em vez do alfa 2,1 que eu tinha feito a suposição. Mas então, vamos analisar os dados até agora. A gente está quase batendo 3 milhões de recuperados, isso é um número muito positivo. Observar que a maior parte dos pacientes se recupera, tem um pouquinho de luz aí no fim do túnel. Os casos ativos vêm diminuindo,
É bem lentamente, mas eles estão diminuindo. A gente já teve 2 dias essa semana abaixo de 700 mil casos ativos. Eu acho que semana que vem quase todos os dias vão ficar abaixo de 700 mil casos ativos e talvez no sábado que vem eu esteja dizendo exatamente isso, que finalmente baixamos da marca de 700 mil casos ativos. Vamos ver. E óbitos, infelizmente, a gente continua tendo óbitos, mas as boas notícias em relação aos óbitos são duas. A primeira é que a taxa de letalidade continua caindo. A gente está agora com uma taxa de letalidade de 3,1%. E por que ela continua caindo? Porque a gente teve poucos óbitos, tá? Eu não vou dizer poucos óbitos, porque 6 mil óbitos ainda é muita coisa para uma semana por uma doença que não era para estar aqui, uma coisa que, bem, enfim, vocês sabem toda a característica ruim da pandemia. Mas o bom é que a gente está se afastando cada vez mais de 7 mil óbitos por semana, porque 7 mil óbitos é uma marca, é um número cabalístico, porque significa 1000 óbitos por dia. Quanto mais a gente se afastar disso, melhor, tá, gente? Então, isso é uma boa notícia. A gente baixou consideravelmente de 7 mil óbitos por semana. Espero que nas próximas semanas isso se mantenha. Vamos lá, tomara que daqui a pouco eu esteja dizendo baixamos de 6 mil óbitos e depois baixamos de 5 mil óbitos. E eu não vejo a hora disso acabar, pessoal. Eu não vejo a hora de eu dizer, olha, no Brasil inteiro, em todas as regiões, está morrendo muito pouca gente e a pandemia já está controlada. A pandemia, pessoal, no Brasil, eu não posso dizer ainda que ela está controlada, eu posso dizer que ela está desacelerando, e ela está desacelerando, porque a gente está vendo os números de novos casos, os números de novos óbitos diminuindo, mas ainda estão altos. A gente ainda está mais perto de 1000 óbitos por dia do que de 100 óbitos por dia. O dia que a gente chegar a 100 óbitos por dia, assim, a 1000 óbitos em uma semana, vai ser assim, eu me arrepio só de pensar. Vamos lá, vamos chegar nesse nível, tá, pessoal? De baixar a pandemia no Brasil, tá, pessoal? Então, claro, tem lugares em que ainda está mais forte, principalmente aqui na região sul e na região centro-oeste, mas vamos lá, a gente vai vencer, isso vai passar, e espero aí que dezembro tenha já a primeira dose de vacina, principalmente para o pessoal da saúde, para os grupos de risco, para os idosos, para reduzir a mortalidade, para reduzir a letalidade, para a gente poder salvar vidas, tá, pessoal? Então, essa semana era isso, muito obrigado e até a próxima.